Salve, salve amigos! Bem-vindo a mais uma live aqui do Orquidário Colpo. Só fechar ali um pouquinho. Bem-vindos a mais um vídeo aqui do Orquidário Colpo, uma live. Eu fui visitar o sítio que eu tenho ali em Águas Claras. Eu levei muitas das minhas orquídeas para lá. Só que, como eu não estou lá 100% do tempo, algumas orquídeas começaram a sofrer, demais inclusive. Essa aqui, ó, é uma Cattleya tenebrosa. Eu chamo ela de prima rica das purpuratas, das lélias e das Cattleyas purpuratas. Por causa que ela tem uma coloração muito bonita, ela é muito especial, assim, ela tem várias cores no seu labelo. Difere um pouco, né, do que a gente está acostumado com as purpuratas, que tem a flâmea, tem as vinhos, enfim. Daí eu cheguei lá no sítio e me deparei com esse fato aqui, ó. Ela sofreu um pouco, ela está com a sua traseira, que ela era viva, muitas partes mortas, ó. Tadinha. Muitas partes mortas, ó. Isso é o primeiro sinal que alguma coisa está errada. Ou com a irrigação, mas eu acho que foi um erro de escolha de substrato. Eu tenho vários vídeos aqui no canal que mostram troncos, né? Eu avalio troncos para orquídeas. Eu tenho diversas espécies de árvores que são ideais, outras nem tanto. Mas eu estou muito decepcionado com esse tronco aqui, ó. Esse tronco aqui foi um resto de obra que eu utilizei numa construção que eu fiz lá no meu sítio. E sobrou alguns toquinhos de eucalipto. Não rolou. Ela não se pegou. Eu coloquei esfagno aqui, ó. Vou até tirar aqui para mostrar para vocês, ó. Eu tirei o esfagno. Eu coloquei, na verdade, esfagno para auxiliar na hidratação. Mas não teve jeito, ela não desenvolveu nenhum tipo de enraizamento. Às vezes, quando não tem nenhum tipo de enraizamento, recebendo adubo para enraizar, uma boa irrigação, ainda mais uma Cattleya ou lélias que tem um bom enraizamento naturalmente, isso pode ser um indicativo que o tronco está exercendo algum efeito maléfico, algum efeito negativo para a sua orquídea. Um exemplo disso, que eu trouxe aqui também lá do sítio, que também em momento oportuno eu vou mexer nela, é esta aqui, ó. Essa aqui é a Octomeria densiflora. Ela forma esses atosseramentos, ó. Olha que bonita que ela é. Ela acabou de dar flor, já passou a época de florada. Ela dá muita flor, ela tem um crescimento de mudas muito grande, né? Mas, olha só o que eu descobri aqui, ó. Vou pegar aqui, pegar de perfil aqui, ó. Ó, ela tá soltando. Olha só, olha esse movimento aqui. Aqui, ó. Pegando no cerne aqui, ó. Não tem, realmente não tem nenhum tipo de evidência de raiz. Tem zero enraizamento. Isso aqui é uma planta, como de todas as touceiras, ela também faz muito enraizamento. Motivo em comum, o toco de eucalipto. Não sei se tem alguma enzima, não sei se da mesma forma como troncos de pinheiros, de coníferas em geral, pinheiros, cipestres, eles liberam aquele tipo de resina, né? E tem, dentro da botânica, dentro da interação entre as plantas, tem um termo que a gente utiliza, que a gente chama de efeito alelopático. O efeito alelopático é quando uma planta, decorrente do seu metabolismo, libera algum tipo de enzima, de substância, que vai fazer com que ocorra um efeito negativo a outras plantas. Por exemplo, quando tu vê um monte de pinheiros plantados, raramente tu vê muitas plantas embaixo.
aquela palha cobre, mas principalmente aquela resina faz com, algum efeito, né, que modifica um pouco da interação desse pinheiro, dessa região com pinheiros, com outras plantas. Então o efeito alelopático é quando uma planta libera algum tipo de enzima e que vai trazer algum malefício em alguma etapa da vida de outra planta. Pode ser na reprodução, pode ser no desenvolvimento de raízes, até na floração, ocasionando, quando é muito forte, a morte da planta. Eu acho que, de alguma forma, esses dois exemplos que eu trago, ó, o que elas têm em comum é exatamente esse toquinho, esses troncos de eucalipto. Infelizmente. Então, ainda bem que eu percebi a tempo. Então eu vou retirar agora essa lélia, porque eu acho que é uma das minhas preferidas. Só vou tirar os grampos que eu utilizei para fixá-las aqui no tronco. Ali, ó. Mal mexi. Não tem nada de raiz. Esse enraizamento que tem aqui veio de um outro tempo. Que ela tinha num pé de caneleira, uma planta viva, né? Um pé de canela vivo que eu tenho aqui em casa. E eu cometi o erro de trazer para cá, porque como o tronco é bonito, ó, ele é de boa apresentação, quando ela florisse eu ia trazer para dentro de casa, daí eu ia aproveitar a flor da planta. Nada feito. Então vamos cortar o mal pela raiz, literalmente. Vou tirar esses grãos que eu utilizei para fixá-los. Pronto. Tchau, tronco. Nunca mais vou utilizar esse tipo. Uma pena, lamentável. E lá no sítio só recebe a água da chuva ou de poço artesiano que a gente utiliza, então não tem produtos químicos de tratamento para água, cloro e outros derivados dele, né? Vou tirar então essas partes mortas aqui. Essa aqui, ó, nada está perdido. Essa aqui, ó, tem um pouquinho de verde, ó, um pouquinho de verde. Então eu vou separar essa parte morta, essa traseira morta. Vamos ver aqui. Vou tirar aqui. Olha, eu separei, ó, a parte morta. Já foi, acabou. Jazeu, pobrezinha. Outra parte aqui, ó, a traseira completamente morta. Que tipo de efeito pode causar numa planta para ficar com essa parte morta aqui, ó? A gente sabe que as partes das orquídeas, elas têm uma vida útil. Ela nasce, se desenvolve através do brotinho, ela vai permanecer, às vezes, até uns 10 anos. Aqui, principalmente, desistiu. E reparem que nessa outra planta aqui, ó, completamente amarelada, ó. Então isso aqui provavelmente ela já está fadada ao inevitável. Mas eu vou aproveitar que ela tem aqui o pseudobulbo, ó, que é essa parte mais prostrada. Aqui tem as gemas, onde vão sair os novos brotinhos. Então eu vou eliminar essas três... Dói, né, de fazer isso, mas eu vou eliminar essas três partes traseiras aqui. Ela já está amarelada, ó. Não faz mais fotossíntese, elas estão morrendo. Elas vão chegar a esse efeito aqui, é inevitável. Então, para diminuir um pouco da estrutura da planta, porque queira ou não queira, como ela está morrendo, ela está liberando energia para tentar reviver essa parte aqui, ó. Até nessa partezinha mais próxima do bulbo está mais verdinho. Então eu vou eliminar esse problema cortando, então, essa parte aqui, ó, para proteção da orquídea. Dói, dá pena, mas olha só, completamente morta. Olha, ela chega a estar transparente. Olha só, completamente, ó, seca, amareladinha, ó, tá se caminhando para o inevitável. Pobre coitada. Vamos tentar fazer com que ela ganhe vida. Eu tô dando uma olhadinha aqui, ó. Só deixei essa parte que ela tá mais verdinha, mas percebo que ela tá com aquele pseudobulbo mais verdinho, ó. Então se tem pseudobulbo, tem gema. Se tem gema, tem vida. Então vamos torcer que ela
se recupere bem nessa manobra excepcional que eu estou tentando fazer para sobreviver. O que eu vou fazer? Eu vou fazer um transplante de acoplamento, como eu já mostrei em outras lives aqui, mas eu vou pegar uns tronquinhos menores, ó. Isso aqui são sarrafinhos que eu já serrei. Eu vou apenas colocar ela nesse sarrafinho só para intenção só de posicionar aqui no novo vaso, né? Então já tenho aqui o sarrafinho selecionados aqui, ó. Esses pequenos sarrafinhos, ó. O que eu vou fazer? Primeiro eu vou fazer a caminha para elas. Como é uma madeira morta, então a gente tem que ter o cuidado que é um produto muito seco. Se você não tem muito tempo de ficar irrigando toda hora, a tua orquídea vai sofrer. Então o que a gente faz? A gente pega um esfagno. Eu já umedeci esse esfagno, ó. Isso aqui a gente compra no Mercado Livre, bem baratinho. A gente compra por quilo, 30, 40 reais, e tu tem uma grande quantidade para muitas orquídeas. Então eu vou fazer uma caminha aqui nesse pedaço de sarrafinho. Exatamente por quê? Olha só. Quando você vai molhar, em vez da água escorrer embora, essa madeira raramente ela vai absorver muita água. Então você vai fazer essa caminha. Então vai manter essa estrutura mais úmida por mais tempo. Isso vai garantir uma maior umidade. Essa planta era linda, ela era gigante. Ela dava 6 flores. Eu tinha 2 frentes, ela dava 6 flores por florada. Parou de dar flor. A primeira coisa que tu começa a perceber é que começa a parar de dar flor. Os brotinhos começam a vir mais minguadinhos, menores, sem vida, sem cor, horrível. Botei 2 camadas de caminha, ó. Botei aquela que vai ter contato com o sarrafinho e coloquei mais um pouquinho desse esfagno por cima dessa estrutura onde tem a raiz. Então vai ficar úmida, a água vai escorrer, não vai ficar encharcada, né? Que a orquídea não gosta de dormir com os pés molhados, porque a raiz das orquídeas elas respiram. Então, se você manter ela muito encharcada, naturalmente elas vão morrer, as raízes, né? Peguei hoje um barbantinho de algodão normal. As vias de regra eu utilizo essa ráfia também. Mas como ela não vai pegar muito sol, principalmente nesse início, eu vou botar esse barbantinho aqui. Então eu vou fixar muito bem essa estrutura que resta, pobre coitada, nessa caminha de esfagno. Passei várias vezes aqui. Muitas vezes aqui. Agora eu vou fazer um nozinho para fixar. Sempre quando tu vai mexer nas orquídeas, sempre se preocupa para elas não ficarem soltas. Tem que ser bem firmes, bem atadas. As ponteiras das novas raízes, elas são muito frágeis. Se você mantiver essa orquídea solta, com o vento, daqui a pouco passa um bichinho, fica batendo. Então fica batendo no novo substrato, daí ao invés dela se agarrar ao novo substrato, ela vai ficar batendo, e a coifa, que é aquela parte verdinha, a ponteira da raiz, ela pode morrer. Então ela vai despender mais energia para tentar se agarrar, né? Vou pegar um segundo sarrafinho aqui. É meio desproporcional esses sarrafinhos, porque exatamente, olha só o tamanho da planta. Mas eu não estou preocupado com isso, porque é só para posicionar melhor essa muda ali no sarrafinho. Isso aqui. Pronto. Vou botar um pouquinho de esfagno nela. Vou pegar um pouquinho de esfagno, botar aqui na base. E com isso eu vou flexionar daí essa nova planta aqui. Esse novo substrato. Aqui. Pronto, já fixou. Perfeito. Eu vou fazer um acoplamento duplo, na verdade. Eu quero que ela cresça melhor dentro dessa estrutura. Regra básica de quem sempre transplanta orquídea: a traseira da tua planta sempre junto da borda do vaso. Porque essa aqui é a vida útil do vaso. Não vai colocar assim, né? Porque daí ela vai cair fora.
Então, os próximos brotos, né? Então, a traseira da orquídea é sempre encostada aqui na estrutura do vaso. Deixa eu botar ela posicionar aqui. Vou fazer uma segunda para elas se encontrarem. Eu vou só organizar aqui os sarrafinhos. Ó, perfeito, ó. Encaixou direitinho. Então essas duas novas plantas, são duas frentes, né? Elas vão se desenvolver plenamente. Eu usei brita para fazer quase toda a estrutura aqui interna do vaso. Mas eu gosto de usar esses seixos de rio, ó, mais caramelos, né? Porque eles são mais paisagísticos, né? Então, se você quer ter uma estrutura mais bonita ali no teu vaso, aí tu escolhe um seixo de rio mais bonitinho e de acordo. Já fica melhor, ó. Fica mais vistosa já toda essa parte aqui. Tá. Ó. Pronto, ó. Realizei esse acoplamento. Olha que bonito que ficou. O vaso aqui. Tirei as partes mortas. Deixa eu botar aqui mais aqui. Ó, tirei as partes mortas. Ganhou duas frentes novas, novo substrato, eliminei daquele substrato que aparentemente está causando algum efeito nocivo. E inclusive é bonito, né? Eu vou fazer, como está em vaso, um vaso de cerâmica, e ela é um material poroso, então vai ter uma taxa de evaporação mais alta, eu vou colocar um pouquinho mais de esfagno aqui na estrutura aqui interna aqui do vaso. Só botar aqui assim. Porque às vezes quando tu molha, a britinha fica molhada. Então quando ela vai evaporar, em vez da água ir embora, ela vai se agarrar nesse esfagno. Então vai manter mais tempo hidratado, que é isso que eu quero para essa planta. Espero que dê certo. Às vezes tu tem que mexer de forma drástica numa planta, principalmente quando tu tá perdendo ela. As pessoas falam, ah, Fernando, como é difícil fazer o cultivo de orquídeas. Ah, é muito difícil. Toda hora eu tento uma coisa nova e ela não responde. Orquídea não gosta de ser mexida. Essa é a questão. Se tu tem uma orquídea e ela não está vingando, o principal fator para que ela não esteja vindo bem é que está mexendo demais. Ai, comprei uma orquídea numa liquidação, estava um preço barato numa exposição. Ai, já tem ela há 8 meses, ela não deu flor. Você já parou para pensar qual é o período de floração? A orquídea não é como as outras plantas, que está bem hidratada, bem adubada, ela vai dar flor todo ano. Cada espécie de orquídea tem uma data de floração. Essa tenebrosa, via de regra, ela começa no início da primavera, das flores, né? Mas isso é uma convenção para outros tipos de planta. A Octomeria crassiflora ou densiflora, ela deu em maio. Então, uma diferente orquídea vai dar flor em uma diferente época do ano. As Cattleyas leopoldes, que eu chamo de orquídea de Natal, via de regra, a partir do dia 15 de dezembro, ela começa a dar flor, dura 2 meses, por exemplo, a floração. Os sapatinhos, os Paphiopedilums, os sapatinhos, eles só dão no inverno. Então, eu tenho um vaso que está dando 18 flores. Abriu agora no inverno gaúcho. Junho, julho começa a dar a floração. Então, quando você tem uma orquídea, quando você tiver uma orquídea no seu orquidário ou na sua coleção, qual é a espécie que você tem? E se preocupe qual a época da floração dela. Porque às vezes, via de regra, a floração de uma orquídea vem depois que ela dá um broto novo. Então, se esse ano ela deu um broto novo e não deu flor, quer dizer que ela está se organizando, ela está crescendo. Se você mudou de um ambiente, de um substrato, ela vai se adequar, a gente chama de aclimatação. Ela vai se organizar um novo ambiente. Ela vai fazer um restart, ela vai iniciar um novo modelo de vida de acordo com aquele recurso que tu deu para ela. Quando tu mudou de ambiente, mudou a taxa de evaporação, a taxa de irrigação, a incidência solar. Daqui a pouco tu colocou num cantinho que pega menos sol, ou um sol mais no início da manhã, no final da tarde.
Então, tudo isso aí, a planta ela começa a estudar um novo ambiente e ela vai se aclimatar. A partir dessa aclimatação, daí sim ela vai se desenvolver. Por isso que tu tem que ficar atento. Em vez de mexer estruturalmente, mexa talvez no local onde ela esteja. Se passou mais de um ano, ela não deu nenhum broto ou um broto minguadinho, sempre faça a relação com o broto anterior. Se tu tem uma planta que o broto está desse tamanho e o próximo brotinho veio menor, quer dizer que ela decresceu em relação ao outro. Ó, por exemplo, dessa mudinha aqui, ó, ela ainda está crescendo. Os últimos bulbos, ó, são maiores a princípio do que ela, mas ela ainda vai se desenvolver. Essa aqui ela vai crescer. Então sempre faça o comparativo com o pseudobulbo anterior, com as folhas anteriores. Se ela começar a perceber a escadinha descendo, tanto na forma, no tamanho, na coloração, está caindo. Então quer dizer que esse ambiente não é o adequado para ela. Mude, coloque num ambiente onde ela estava, por exemplo, um ambiente com mais sol ou com menos sol, dependendo da espécie. Mas sempre faz essa comparação interna dentro da planta, assim. Compara a última estrutura que se desenvolveu para saber se ela está adequada naquele ambiente ou se é um ambiente ruim, maléfico, né? No caso desse aqui que eu trouxe, desse tronco aqui, ó, completamente maléfico. Porque ó, teve uma grande perda de estrutura de planta, parou de dar novos brotos e uns brotos minguadinhos, feios, né? Sem falar que não deu mais flor, né? Enfim, um mortal, né? Bom, então pelo menos já fiz esse primeiro passo. Agora eu vou dar uma hidratada bem, vou colocar agora numa água da chuva. Estou evitando de colocar água tratada, por causa do cloro. Pronto, pelo menos eu acho que eu consegui. Espero que eu consiga, que é a minha espécie preferida. Ah, você pode comprar na floricultura. A floricultura que eu frequento provavelmente deve ter umas tenebrosas, mas essa é a minha. Eu comprei, eu cultivei desde pequeno, ela teve o ápice e agora ela decaiu. Então é questão de honra tentar fazer uma adaptação para ela. Perfeito. Ó. Vaso maior, de cerâmica, poroso, então tem que se ordenar em relação à irrigação. Se fosse um vaso de plástico, você não precisa irrigar tão frequentemente, porque o vaso de plástico ele é um polímero, né? É sintético, então ele é uma estrutura quase que hermética, fechada. Então ele não tem uma taxa de evaporação. Você pode fazer esses buracos aqui, ó, por fora, no vasinho de plástico, né? Que isso vai aumentar daí a aeração das tuas raízes e vai facilitar, né, até para que a água escorra melhor. Mas como isso aqui é um ambiente poroso, ó, então toda essa estrutura está evaporando. Então quando você molha, é uma tendência que ela diminua a incidência de irrigação bem mais rápido. Perfeito. Vou encerrando aqui a live por aqui. Foi uma live bem rapidinha, só para mostrar para vocês aqui o dia a dia do meu orquidário. Toda hora eu estou mexendo na orquídea, mexendo quando precisa, né? Quase perdi essa planta, pelo menos eu trouxe ela do meu sítio, vou manter ela aqui. Espero que dê tudo certo aí. Até o próximo vídeo aqui no Orquidário Colpo. Essa live rapidinha. Vamos torcer que ela se recupere bem. Até mais. Se inscreva aí, curta, compartilha. Importante para o canal. Estimula a fazer novos vídeos cada vez melhores. Espero que tenham gostado, inclusive, das dicas. Que toda vez que eu mexo numa orquídea, tem uma enxurrada de dicas. Vai anotando no caderninho para aprimorar também o seu conhecimento, o seu método de cultivo também, né? Você tem o teu, tem o meu. Só que a gente sempre vai aprendendo com novas pessoas. A gente vai agregando conhecimento. Quem agradece são as orquídeas. Até o próximo vídeo. Ai, viva, pelo amor de Deus!